Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes FM 93, telespectadores da nossa TV. Sexta-feira, último dia da semana, hoje cheio de assunto. Ontem eu não pude participar do programa por causa de outras atividades, inclusive hoje também César não poderá participar por questões também profissionais pessoais. Então vamos eu e Edmundo tocar o programa hoje. Comentar o fato que aconteceu ontem pela manhã, com certeza já foi debatido ontem, que é a prisão de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, várias vezes homenageado, apontado pelo Flávio Bolsonaro, 01, que hoje é senador e na época era deputado estadual, apontaram Queiroz como responsável pelas nomeações de gabinete, por pegar o dinheiro, fazer rachadinha. No próprio depoimento de Queiroz, ele assume, ele reconhece que era feita rachadinha para dividir os salários daquelas pessoas com outros assessores, com outras pessoas que trabalhavam para o mandato do deputado. Fato é que a ligação de Queiroz com a família Bolsonaro é inquestionável, foi elogiado diversas vezes, inclusive Flávio Bolsonaro disse que o Queiroz disse recentemente que Queiroz era um homem muito trabalhador, honrado e que lutava pelo que acreditava. Eu fiquei sem entender por que é que ele o demitiu do gabinete, se ele é tão trabalhador, se ele é tão honrado. O suplente de Flávio Bolsonaro diz que Flávio demitiu Queiroz porque recebeu uma informação privilegiada de alguém da Polícia Federal informando que Fabrício era alvo de investigação, o gabinete dele era alvo de investigação. E aí ele demitiu o Fabrício. Isso foi o que disse o suplente. Coincidência ou não, foi ali depois do primeiro turno, antes do segundo turno, na campanha de 2018. Mas a ligação continuou. Também é inegável a ligação de Fabrício Queiroz com os milicianos. Inclusive, o atual advogado de Fabrício Queiroz é mesmo advogado do capitão Adriano, aquele que é apontado pelo Ministério Público como miliciano, como chefe do escritório do crime, que é a maior milícia do Rio de Janeiro, por que não dizer do Brasil. Então, as ligações são questionáveis. E olhe que coincidência existir. Todo mundo passou anos falando, Cid Lula, que ele disse que é do amigo dele, lá em Atibaia. Pois bem, Fabrício foi preso no sítio de um amigo em Atibaia. É preciso deixar claro que Fabrício não era foragido. Existia mandado de prisão contra ele. Porém, o Ministério Público pediu e o juiz autorizou a prisão dele porque, segundo o MP, ele continuava controlando os esquemas de indicações, de rachadinha, negociando com milicianos, falando com familiares de milicianos. Então, ele foi preso por isso. E estava no sítio de um amigo lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Coincidência ou não, esse amigo de Fabrício, que ele estava hospedado na casa há cerca de um ano, é o advogado de Flávio Bolsonaro. Olha a ligação aí, olha que coincidência. Um advogado que, inclusive, dizia que não sabia onde o Fabrício Queiroz estava, os próprios Bolsonaro diziam que não sabiam onde ele estava. Bom, ele não estava foragido, mas eles diziam que não sabiam. E o advogado, há mais de um ano, hospedava Queiroz em sua casa lá em Atibaia. Das duas, uma. Ou o advogado de Flávio Bolsonaro quebrou a confiança e mentiu para ele, não informando onde Fabrício estava, ou os Bolsonaro sabiam, sim, onde Fabrício Queiroz estava. Nas interceptações telefônicas feitas com autorização da Justiça, algumas mensagens foram interceptadas. Por exemplo, a filha de Fabrício Queiroz, Natália, eu vou trocar só algumas palavras, porque tem palavrão nas mensagens, eu não preciso usar a palavra de baixo calão aqui no programa. Mas Natália escreve para a esposa de Fabrício, que não é a mãe dela.
meu pai não se cansa de ser burro, né? Aí ela diz, cara, é palavrão. Não sei, cara, quando é que teu pai vai aprender a fechar o tarará da boca dele? Estou cansado. E Márcia, na mensagem, outra mensagem, compara o marido a um bandido que está preso dando ordens em alusão a criminosos que continuam comandando as facções de dentro dos comandando o crime de dentro dos presídios. Também o Ministério Público do Rio diz que o capitão Adriano, aquele que foi morto esse ano lá no interior da Bahia, transferiu para as contas de Fabrício Queiroz mais de 400 mil reais. Bom, o Queiroz já mudou de advogado, né? A estratégia do governo, as implicações políticas disso. Flávio fica numa situação delicada entre os senadores e o trabalho, o objetivo dos aliados de Bolsonaro é trabalhar o discurso que deixa o caso restrito ao Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio, para não contaminar o mandato de senador, Flávio, muito menos o Palácio do Planalto, onde, aliás, Frederico Wassef, que é o advogado Fabrício Queiroz, era, né? É o dono da casa onde ele estava, frequenta bastante. Frederico Wassef frequenta o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, frequentemente. Não é crime hospedar ninguém, afinal de contas, Queiroz não estava agindo. Mas, é claro que fica esse questionamento. O advogado pediu para Flávio sabia onde ele estava, e mesmo assim continuava dizendo que não estava. As implicações políticas podem complicar bastante a situação de Brasília, uma vez que a gente já vive uma pandemia sem termos ministro da saúde, a gente não tem ministro da educação, é uma coisa absurda que está acontecendo, e o governo fica na luta política e enfrentando o Supremo Tribunal Federal, onde, aliás, correm 2 processos que dão muita dor de cabeça aos Bolsonaro. O processo de fake news e também daqueles atos antidemocráticos. Eu peço desculpa aí, principalmente Edmundo, por ter me alongado tanto no comentário inicial, mas como não participei ontem, e são muitos questionamentos que a gente traz, e a gente convida os nossos ouvintes e telespectadores, podem dar mensagem aí para o meu WhatsApp, para o WhatsApp de Edmundo, através da página da gente no Facebook, que a gente vai debatendo aqui, discutindo ao longo do programa. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Ontem, o assunto das redes de TV, da grande imprensa, das redes sociais, de cada 10 notícias, 9 era a respeito da prisão de Fabrício Queiroz. A Polícia Federal montou um grande esquema. Ele estava em Atibaia, na casa de um advogado, amigo da família, a 26 quilômetros somente do sítio onde ficou o ex-presidente Lula, também em Atibaia. Mas vamos lá. Sobre a prisão de Fabrício Oliveira, ou melhor, Fabrício Queiroz, já falamos bastante, que lá ele Neto abriu o programa de hoje com esse tema, mas eu vou seguir mais ou menos por aí, porque eu falei Oliveira, mas eu quero me referir a Márcia Oliveira, que é esposa de Fabrício Queiroz, que até então está foragida, mas deverá ser presa e já viu, né? Deve saber de muita coisa também, afinal é a esposa de Fabrício Queiroz. O que mais chamou a atenção com relação a ela e que revoltou milhares e milhares e milhões de brasileiros foi o fato desta mulher, desta senhora, estar recebendo o auxílio emergencial do governo no valor de R$600. Espera aí. Quer dizer, o sistema que o governo criou para liberar esse auxílio emergencial na pandemia é falho, nada é perfeito, né? E existe muita gente esperta, de má fé, que usou, que burlou, que não precisa desses R$600, tirando o dinheiro, o pão da boca de quem precisa, de pessoas pobres, de famílias reconhecidamente pobres. Mas
A senhora Márcia de Oliveira, esposa de Fabrício Queiroz, está lá recebendo. Bom, está dito que ela vai devolver. Tomara que devolva. Para entregar a quem não precisa, porque não cabe na cabeça de ninguém que essa senhora vá precisar de um auxílio de R$ 600. Claro, isso está posto, está claro. Aí nos perguntam sobre o auxílio emergencial em si. Olha, o governo tem suas falhas na liberação, né? Tem gente que faz 3 meses já, quase 3 meses, que entrou no aplicativo e está lá em análise. Tem gente que é marcado, foi aprovado, faz mais de mês que não recebe o dinheiro. O sistema é falho, não é perfeito. Agora, como já dissemos, o que tem de gente falsificando, o que tem de gente com CPF alheio, o que tem de gente fazendo o que não deve, a gente aqui apenas a gente pede a consciência de alguns. A notícia de que quase 10 mil servidores públicos no Rio Grande do Norte receberam algo em torno de 6 milhões e 500 mil, 600 mil reais. Então tudo isso é muito doloroso, é muito penoso. Gente que não precisa e está recebendo. Várias pessoas que necessitam, falaram a questão da água, da energia, que não tem cortes, né? Agora não, nesse período de pandemias, mas vem o principal. Eu vou aqui no Popular, feira, o feijão, o arroz, o insumo básico, mínimo, necessário, o pão, o café, a sopinha, para poder se manter, para poder se sustentar a família. Eu me lembro logo das crianças, pelo amor de Deus, vem-me logo isso. Mas tem gente que não tem, tem gente que é despudorada mesmo, é sacana, perdoa usar o termo, que entra sem precisar num aplicativo e tira R$ 600, está tirando o pão da boca de quem precisa. Eu digo muito, falo muito, isto é uma sacanagem. Perdoe os termos, mas é porque a gente sai do sério com coisas desse tipo, ok? Vamos ao doutor Laíri agora? Vamos sim. Vamos conversar com Laíri, seu comentário aqui. Laíri, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Ok, aí a classe política ainda está impactada com os efeitos da prisão de Fabrício Queiroz, que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Todos que acompanham a cena diária sabem que há mais de um ano a justiça procurava encontrar Fabrício e não conseguia. Ele, que é considerado o testa de ferro do senador Flávio Bolsonaro e que fez todas as operações no seu gabinete quando deputado estadual. Quem estava acostumado a ver o presidente Bolsonaro sempre muito dono da situação, falando, elogiando, agredindo, mas nunca se recusando àquela conversa diária em frente ao Palácio da Alvorada, viu um presidente calado, um presidente que não conseguia esconder a sua preocupação. Passou o dia todo em silêncio e somente à tarde, através das redes sociais, é que ele veio abordar o tema. Também, no mesmo horário, houve a retransmissão da entrega de demissão do ministro Weintraub ao presidente Bolsonaro, que escutou a tudo muito calado, absorto. Parecia que a cabeça estava em outro mundo e que não falou nesse momento. Bom, esse é um lado da questão. Por outro ângulo, a gente vê também a preocupação em relação ao STF. Por 10 votos a favor contra apenas 1, o STF aprovou a condução da CPI sobre fake news, que vem sendo conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. Não precisa ser advogado para imaginar que isso pode estar errado. Como é que o STF abre um processo
sem ser ao menos provocado, e aquilo que ele investigar, ele próprio vai julgar. Não é um princípio muito democrático. Mas 10 ministros encontraram uma fórmula de justificar que aquilo estava dentro da normalidade democrática. Por sua vez, tanto o executivo tanto o legislativo quanto o executivo reclamam de decisões que são tomadas isoladamente por ministros e que dizem respeito a outros poderes. Foi o caso da nomeação de um superintendente da Polícia Federal pelo presidente da República, que tem autonomia para isso, e foi derrubado por um ministro do STF. E isso vem acontecendo quase que diariamente. Talvez, a partir de agora, diante de todos esses fatos, a gente possa assistir a alguma modificação na maneira dessas coisas serem conduzidas. É o que todos nós esperamos. Um bom fim de semana, um abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Bom, o Queiroz dominou aí o comentário inicial de todos nós, e também já temos aqui perguntas, né? O Marcos Oliveira diz o seguinte: Lairinho, Queiroz é do grupo de risco, ele vai ser solto já já. Alguém querendo o holofote. Bom, aí se ele vai ser solto ou não porque está no grupo de risco, eu acho até sensato. Se o governo, se a cadeia onde ele está, o presídio onde ele está, não for capaz de lhe dar a segurança, higiene necessária, ele pode ir para domiciliar sim, nada mais justo do que parar. Desde que tenha aquelas regras e aquelas restrições. Né? Mas a gente precisa entender que não necessariamente a ação do Ministério Público do Rio está atrás de holofote ou é para atacar Jair Bolsonaro. Essa investigação começou em 2017, 2018, salvo engano, com o nome Furna da Onça, e identificou vários outros gabinetes onde havia essas movimentações, movimentações financeiras atípicas, suspeitas. Aí você pode dizer, e por que só Queiroz está sendo preso? Por que outros gabinetes, por onde, inclusive, passaram muito mais dinheiro de forma atípica, de forma suspeita? Realmente, isso é um questionamento que deve ser feito. Não defendo que contra Queiroz vá mais devagar do que os outros, mas o Ministério Público deve sim uma explicação. Por que os outros não caminharam tanto? Né? É claro que na hora que Jair Bolsonaro chegar à presidência da República, é a maior autoridade política do Brasil, todo mundo abre o olho, né? Aumenta muito mais a pressão. Então, quem tem que se explicar nesse caso é o Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive para dizer por que é que outros gabinetes de outros parlamentares, de outros partidos, inclusive do PMDB, do PT, por que é que esses gabinetes não estão tendo os processos divulgados, tanto quanto o do Flávio Bolsonaro? Realmente, eu também concordo que merece explicação. Olha, nesse período de pandemia, um outro problema verificado, detectado em pesquisas, é o crime de feminicídio. Essa coisa absurda, despudorada, de homem agredir mulher. Não é só a violência física, não, porque essa passa dos limites. Mas é a violência moral, o assédio, a ameaça, tudo isso. E os estudos mostram que o Maranhão é o estado disparado com 133% de aumento de casos nesse período de pandemia, porque fica mais difícil para se denunciar. O Rio Grande do Norte, entre os estados nordestinos, não está em lugar de destaque, graças a Deus. Mas aqui não deixa de acontecer esse tipo de crime, não. Acontece em toda parte, no Brasil e no mundo, aqui e acolá, em tempo de pandemia, porque fica mais difícil sair de casa, as pessoas estão mais tempo no isolamento, né? O casal e problema de casais, o relacionamento de casais se deteriorando por conta da pandemia, muito tempo dentro de casa, essa coisa toda. E a gente, nós todos,
e nós aqui da bancada do Observador Político, eu, Laíre Neto, César, que hoje não está aqui, enquanto profissionais de imprensa, homens de imprensa, a gente tem certos desafios, como um que eu estou recebendo aqui, e eu vou falar, não vou falar, mas a pessoa que não se identificou, mas eu conheço, pediu para que a gente levasse aqui no programa sem dizer o nome dela. Esta pessoa, uma mulher, está sendo vítima de violência. Olha, o que eu posso dizer é um assunto muito melindroso, muito difícil, é pessoal, é na sua casa, é você, quem quer que seja, né? Esse Edmundo, Oi. eu acho que não é um assunto melindroso e não é problema dela, não. É crime. Lairinho, Quem está agredindo é criminoso. É o que eu quero só dizer aqui. E ela precisa denunciar. É exatamente o que eu vou dizer aqui. Denunciar. Exatamente o que eu vou dizer. O que eu posso fazer aqui, o que nós podemos fazer é que você denuncie. Ela vá denunciar as autoridades, vá à delegacia da mulher, aos órgãos competentes e faça a denúncia de que está sendo vítima de uma violência sexual, seja lá de quem for. Eu acho muito melindroso, sim. É violência sexual, ela está sendo estuprada? A violência, feminicídio, violência doméstica. Ela falou aqui que foi agredida. Muito complicado. Fisicamente, agressão física. Agressão física. Lei Maria da Penha resolve bem rapidinho. A Lei Maria da Penha, pois eu fiquei aqui pensando, mas a gente tem aqui até o dever de ajudar as pessoas e a gente está ajudando nesse sentido, falando o que você pediu. Então vá sim às autoridades, vá procurar a Lei Maria da Penha, que é o lugar mais certo para você ir nesse momento. Olha, Edmundo, e eu discordo de você que a questão da pandemia está provocando problema nos casais. Os problemas já existiam, só que eram camuflados. As pessoas passavam o tempo todo juntos e agora estão passando o tempo todo juntos. Então, quem tinha algum problema, esse problema findou aflorando. É como as pessoas dizem assim, minha empresa quebrou, minha mulher me deixou e eu tive uma depressão. Não, você já tinha a depressão. Aquele problema foi um gatilho para fazer despertar a doença que você já tinha. Então, a gente pode estar atribuindo tudo à pandemia. Esses são problemas que já existiam. Eu vou pedir aí aos meninos para darem meu retorno. Está muito ruim. Estou ouvindo, está me pedindo muito. Muito bem. E eu discordo de você quando você discorda de mim, porque são números, são informações que dizem que a pandemia tem trazido, aumentado o problema de feminicídio e de agressões. Muito. Isso é um fato. A violência doméstica no Rio de Janeiro aumentou mais de 50% as denúncias de violência doméstica. Não é que antes... esses casais já tinham problema. Antes não tinha, não é que antes não tinha, tinha. Agora aumentou durante esse período. Com certeza a convivência... Não tinha a agressão, mas o problema ele já tinha. Lairinha, você vai ver aí alguma coisa com relação ao seu som, é isso? Você falou alguma coisa aqui? Pedindo aí aos meninos para darem um jeito que o retorno... Eu não tenho como conversar com você, porque o retorno está horrível aqui. Mas vamos tentando levar. É porque o seu retorno... Tem aqui uma... Oi. É seu retorno que não está bom. Mas vamos lá, vamos ver se está certo. Vai em frente. Porque antes, às vezes eles colocam aí o mute na minha voz, aí eu não escuto. Mas, enfim. Aqui tem uma pergunta de Fernandes, no... Eu localizo aqui. Lairinho, qual o peso eleitoral para o Bolsonaro com a prisão de Queiroz? Bolsonaro deve temer algo? Não tenho como afirmar, não tenho como saber se Bolsonaro tem o que temer por causa da prisão de Fabrício Queiroz. Quem deve saber é ele. Mas não resta dúvida que pela ligação que Queiroz tem com os Bolsonaro, essa prisão mexe com eles. Olha só, vocês já testaram fazer um comparativo aí dos vídeos de Bolsonaro com Regina Duarte e o vídeo de Bolsonaro com o Ventral, o ministro da Educação pediu demissão? Bolsonaro foi ontem, no dia que Fabrício foi preso, Bolsonaro estava muito consternado, muito. Ele estava claramente chateado, estava desestruturado.
Então, mexe sim, e só o tempo vai nos dizer. Porque, veja, Bolsonaro teve quase 50% dos votos totais para se eleger presidente. Segundo as pesquisas, hoje ele tem em torno de 30% de apoio. Né? Já baixou muito. Agora tem aquela turma que é, vamos dizer, do núcleo duro dos apoiadores de Bolsonaro. Esse núcleo duro, vai alguém ser dissidente? Vai alguém entender que Bolsonaro tem ligação com milícia, com Fabrício Queiroz? Ou não? Não estou dizendo, não estou afirmando que tem a ligação. Né? Eles têm ligação com Queiroz. Mas o eleitor, cada um pensa do jeito que quer. Né? Por exemplo, aqui no programa, muito comum a gente discordar de opinião. Edmundo tem uma opinião, eu tenho outra, César tem outra. Então, é natural, é saudável que isso aconteça. Né? A gente só não pode desrespeitar, caluniar, agredir as pessoas. Então, resta saber qual vai ser o tamanho do impacto da prisão de Queiroz na popularidade do presidente. A questão aqui por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei que existe e que beneficiou várias mulheres vítimas da violência. Aí uma pessoa participa aqui, esculhamba com a Lei Maria da Penha. A gente respeita seu ponto de vista, uma pessoa que participou, mas a Lei Maria da Penha é hoje o maior instrumento que existe, sim, coibindo a violência contra as mulheres de um modo geral. Bom, vamos chegar aqui o seguinte: o secretário estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, que é médico, não é? Ele vai ter que prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa sobre a compra dos respiradores em conjunto com o Consórcio Nordeste. Todos sabem que o Estado pagou cerca de 5 milhões antecipadamente e nunca recebeu os equipamentos. A convocação foi aprovada na sessão ordinária por videoconferência, ontem a sessão, dia 18, né? E quando os deputados aprovaram, por unanimidade, o requerimento apresentado por Sandro Pimentel, do PSOL. O secretário Cipriano Maia vai ser sabatinado, vão encostá-lo contra a parede, porque essa questão dos respiradores, a compra, o dinheiro que foi, respiradores não veio, o calote ainda vai dar muito pano para as mangas. Você não pode nem mensurar assim, o que é que vai dar isso? Vamos ver no final o que é que realmente pode acontecer, porque nós estamos falando de pandemia, de vidas que se foram, vidas e mortes. Enquanto isso tem gente ganhando dinheiro às custas da vida dos outros, pelo amor de Deus. Eu não sei se a gente chegou a noticiar aqui que o ex-secretário Adelmaro Cavalcante faleceu. A gente noticiou, vocês noticiaram? Falamos ontem aqui, sim, Lairinho, falamos. Ele se contagiou com o Covid, né, e veio a óbito. A gente tem visto muitas críticas ao governo Fátima pela inabilidade de enfrentamento do corona, e um médico está se espalhando tanto que uma pessoa bem esclarecida, médico, tudinho, que com certeza se cuida, teve esse problema, né? Inclusive, Gelcione Silva, que é nosso telespectador, está sempre aqui participando, ele diz: quando vim trabalhar em Fortaleza, vim com o coração na mão, com muito medo por conta do Covid. Agora é o contrário, estou morrendo de medo de voltar para casa no RN. O Ceará já superou a pior fase. O Ceará tomou medidas enérgicas. O Ceará preparou o hospital de campanha. O governo do Rio Grande do Norte não fez um hospital de campanha. Talvez tenha sido o único estado do Rio Grande do Norte, ou do Brasil, perdão, que não fez isso. Como é que se explica isso? É um mistério. Esse é um dos grandes mistérios que tem aqui, que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, nesse momento de pandemia. Lairinho, o assunto aqui é perguntado desde que começou o programa, há meia hora, fala-se muito aqui, perguntando sobre muitas participações, 4, 5 aqui, sobre economia. E você é titular de uma pasta, está titulado a pasta Desenvolvimento Econômico,
É o seguinte, o que mais aflige aqui que eu vejo é a questão de bares, lanchonetes, restaurantes que fecharam e que podem não mais reabrir. Vem agora a questão da Uzi Braz, vem também o Hotel Termas. É um bloco, é um bojo só, muito difícil daqui para frente, continua sendo e vai continuar sendo, não é verdade? Com certeza, Edmundo. As dificuldades são muitas, mas veja, a Uzi Braz, ela não saiu de Mossoró por causa do corona, não. Há anos que se fala que a Uzi Braz daqui, a unidade daqui vai fechar. E hoje o grupo, o proprietário da Uzi Braz, conhecido como Assis da Uzi Braz, tem um polo ali na Grande Fortaleza, não sei bem se é Aquiraz ou Eusébio, e tem também fábricas nos Estados Unidos, tem na África, se não me engano, lá na Ásia. Então, a saída de Mossoró não foi por causa do corona. Alguns falam que é por falta de incentivo de imposto. Os impostos que eles pagam não são municipais, então o município pouco pode fazer, ou nada pode fazer, com relação a isso. É uma perda enorme. Pelo que eu soube, não vi nenhuma nota oficial da empresa, mas pelo que eu soube, foram mais de 200 pessoas demitidas. É muita gente, 200 pessoas perdendo o emprego, assim, num momento tão difícil, né? O Hotel Termas, este sim, fechou por causa do coronavírus. Mas o Hotel Termas, segundo minhas conversas com os administradores, os proprietários do hotel, eles pretendem retomar tão logo retome o movimento. E o primeiro movimento turístico que vai acontecer, isso são as pesquisas e os estudos que estão mostrando, que o primeiro turismo a voltar vai ser o regional, viagens de carro, pouca gente. Então, o nosso turismo aqui já é regional, quando não de negócios. Então, acredito que nós poderemos ter uma retomada mais rápida do que outras cidades, como, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza recebe muito turista do exterior, de outras capitais do Brasil, e certamente essas pessoas não vão voltar a viajar imediatamente. Tem muito bar, muito restaurante, muito comércio, principalmente os de menor porte, que não vão aguentar tanto tempo fechado, não vão aguentar tanto tempo garroteados. Então vão ter muita dificuldade, sim. Com certeza, muitos não serão reabertos. É uma pena. Eu vi que na Tribuna do Norte tinha uma notícia mais cedo, eu não estou localizando, mas que calcula-se que 12 mil empresas no Rio Grande do Norte deverão ser fechadas definitivamente. O Marcos está dizendo aqui que a fábrica que você se refere é a Aquiraz, e o seguinte, ele pergunta se a gente tem conhecimento de que estão fazendo testes do coronavírus em drive-thru em uma das avenidas da capital. Por que a governadora não manda para Mossoró? Eu não tive conhecimento que está sendo feito. Sei que drive-thru aqui vacina, mas testes na rua do coronavírus, o que seria muito bom. Inclusive a vereadora Sandra Rosado levantou esse assunto na Câmara Municipal, em sessão remota, acho que é cerca de um mês atrás, a questão de ir, através de amostragens, nas residências. Se Natal está fazendo isso, está se perguntando aqui, por que não vem para Mossoró? Se está fazendo lá, a gente vai cobrar aqui. Você tem conhecimento, Laíra Neto, que está se fazendo isso? Tenho, e lá está sendo feito pela prefeitura, não é o governo do estado. Ah, sim. Aqui em Mossoró está sendo organizado, planejado, campanha de testes, assim, fazer mutirão para fazer vários testes, não como drive-thru. Essa possibilidade não está descartada totalmente, mas a expectativa é que se faça, por exemplo, no centro da cidade, na Cobal, Vucu Vucu, em locais que tenha muita gente circulando, e aí vá se fazendo nesses locais. Mas não está totalmente descartada a possibilidade de fazer também como drive-thru aqui em Mossoró. Importante, então, que esses testes sejam feitos, em locais de grande concentração de pessoas. Nos chega aqui pedindo para a gente comentar a respeito de leitos. A informação mais recente que eu tenho de leitos
né, de ontem para hoje, é de que a governadora prometeu, né? Teve que dar um crédito. Prometeu a abertura de novos leitos destinados a pacientes com o coronavírus. Seguinte, a distribuição seria na região Oeste Potiguar, seriam abertos, segundo a governadora, mais 10 leitos em Mossoró e 20 em Açu nos próximos dias. Entre UTIs, unidade de terapia intensiva e também clínicos, a expansão dos leitos faz parte do plano de contingência estadual para combate ao coronavírus. A informação que se tem. E o que mais se cobra aqui é a respeito do Hospital da Polícia. Parece que não vai ter jeito não, né, Laíre Neto, de o Hospital da Polícia ser reaberto? Eu acho que não. A governadora já desistiu de fazer isso, que é uma pena, porque inclusive uma empresa daqui de Mossoró recuperou, a WSC recuperou o prédio para receber os leitos e não recebeu. A gente lamenta muito, sabe? Porque não vai fazer, não diga que vai, cara. Você não pode prometer uma coisa para não cumprir. Ainda mais num tema, num assunto, numa área tão delicada. As pessoas estão morrendo, né? O Brasil está se aproximando de 50 mil óbitos por causa do coronavírus. O Rio Grande do Norte já tem muitos. Mossoró está próximo dos 100. A curva de crescimento nos óbitos no Rio Grande do Norte é maior do que a de Mossoró. Mossoró está mais estável, não está assim uma curva muito alta para cima. Porém, estão morrendo pessoas. Não morreu ninguém até agora por falta de leito. Não aconteceu isso em Mossoró. As pessoas que vieram a óbito, as que estavam hospitalizadas, as que talvez tenha tido alguém que tenha morrido em casa, que tenha feito o teste depois, mas ninguém veio a óbito por falta de leito. Só que a gente está sempre ali, sempre na margem perigosa de estar cheio os leitos, né? Inclusive, teve um dia que 3 pacientes precisaram ser enviados para Caicó, que é onde tinha no dia leitos sobrando. Então, a gente fica preocupado e lamenta o governo não cumprir o que prometeu para Mossoró, né? Mas vamos enfrentando. Queria trazer aqui a mensagem do nosso parceiro, do nosso patrocinador, o cemitério. Mossoró já conta com o cemitério particular, o Memorial Jardim das Palmeiras, que é o primeiro cemitério-parque de Mossoró. Um lugar de respeito para aqueles que deixaram saudade. Tenha segurança, conforto e tranquilidade na hora de visitar seus entes queridos que já se foram. Entre em contato através do WhatsApp 84 981 17 9701 ou pelo telefone 84 2142 0789. Ou ainda, acesse o site www.mjdp.com.br. O canal nos pergunta aqui, porque hoje as pessoas perguntam muito o que é que a gente acha, a opinião, a gente pode dar opinião, a gente só não pode adivinhar. Ninguém tem bola de cristal aqui, mas ele disse que presenciou hoje os brinquedos lá do Partage Shopping sendo desmontados. Aí uma outra... É lamentável, né? Aí uma outra Mas pergunta... espera aí, Edmundo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Porque já tem uma pergunta uma em cima. boa. Já tem uma pergunta em cima. E que você acha, se você, Lairinho, acha que o Partage Shopping será fechado? Não, onde era o boliche, onde tinha aqueles brinquedos, vai ser inaugurada a loja da C&A. É um negócio novo, grande. E a C&A, que é uma grande rede, do estilo da Riachuelo, das Americanas, a C&A vai... aliás, das Americanas não, porque a C&A tem muita roupa, né? E é uma grande loja que está abrindo em Mossoró. Então, é claro que esse planejamento já vem desde o ano passado, não esperava-se a pandemia, mas eles manterem essa abertura é um bom sinal. E vão contratar várias pessoas aqui em Mossoró. É uma grande loja que vai vir para ocupar aquele espaço do Partage, onde tem os brinquedos, os fliperamas, um negócio desse, e o boliche. Está aí uma explicação importante, porque realmente não está fechando, porque o Partage Shopping vai fechar, não. É para colocar uma loja muito maior. O Enoque diz aqui, é de se estranhar a perseguição por parte da deputada Isolda
em relação às cobranças que ela faz à gestão de Rosalba e com relação à governadora, a deputada fecha os olhos, por quê? É um jogo político, né, Laíra Neto? Eu acho que é um jogo político, embora tenha incoerência aí, né? Mas é um jogo político, fazer o que ela é partidária da governadora, né? Eu digo muito a vocês, quando alguém diz aí, a atuação da deputada é isso e aquilo outro. Tem quem goste da atuação dela. Tem quem ache que o que ela faz é correto. Ela tem os eleitores dela. E ela faz essas críticas, como ela quer ser candidata a prefeita, ela quer diminuir a popularidade da atual prefeita para facilitar, é o que ela imagina, para facilitar a vida dela. Porém, eu digo com toda tranquilidade, se você ficar fazendo oposição por oposição, ficar dizendo, por exemplo, está faltando remédio no posto de saúde, aí o cidadão chega lá no posto de saúde e tem um remédio, vai dizer o quê? Vai dizer que a pessoa que disse que não tinha é mentirosa, então você termina perdendo credibilidade. Não estou dizendo que é o caso da deputada Isolda, tá certo? Mas quando você faz só isso, termina acontecendo. Já o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho na sequência do Observador Político. Pensou que não ia ter São João esse ano, né, minha filha? Pensou errado. A TCM Junina leva a melhor festa do ano pra sua casa. Aguarde! Vem ser feliz, te leva pra Mossoró, é tudo que eu sempre quis. Mossoró agora conta com o mais moderno cemitério-parque do Nordeste. O Memorial Jardim das Palmeiras chega com uma proposta de cuidado e acolhimento em seu momento de luto, proporcionando serviços funerários de excelência, criado para ser um ambiente acolhedor que busca o total conforto dos seus visitantes. Oferecemos um atendimento humanizado em um ambiente repleto de natureza. Garantir um final digno a quem amamos é o que todos nós desejamos. Acesse www.mjdp.com.br e saiba mais. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia, IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 988630374. Cassim, o seu laboratório de confiança. A
As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. G Brisa Móvel, na velocidade das suas emoções. De volta com o Observador Político pela 93 FM, pela nossa TV. O governo do Rio Grande do Norte acaba de publicar uma portaria definindo como será a primeira fase, atenção, do retorno das atividades comerciais e produtivas do Estado a partir de 24 de junho. Essa notícia acaba de chegar. Na portaria publicada hoje, foi estabelecido o cronograma a partir de um plano firmado entre o setor produtivo e o executivo. Ao todo, são 16 setores que retomam as atividades inicialmente. O plano de retomada gradual da atividade econômica foi apresentado ao governo pela FIERN, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, FEComércio, Agricultura, Pesca, tal. A portaria foi assinada pelo secretário de Saúde, Cipriano Maia, Gabinete Civil, Raimundo Alves, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato. Fase 1, atenção, hein? Será dividida em 3 frações, nas quais alguns setores prioritários da atividade econômica retomarão gradualmente o funcionamento, mediante o cumprimento de protocolos sanitários definidos. A portaria é bem extensa e coloca aqui com muitos detalhes, dividido em frações, uma, fração 2, 3, vem também o setor da segurança, e a notícia começa dizendo o seguinte, é importante, é o início. Governo define 16 setores que poderão funcionar a partir do dia 24. Os shoppings não têm previsão de volta. Irineto, eu não sei se você já viu isso aqui, é bem recente, mas é bem na sua área, né? Com certeza. E aí, o que é que você acha então? Essa previsão, dia 24, a flexibilização e tal? Bom, eu não li o decreto ainda, tá certo? Mas, assim como o governo fez, o governo do Estado está aplicando pegadinhas na população. Na primeira vez, anunciaram para o dia 17 a retomada, porém, se tivesse pelo menos 30%, 35% dos leitos desocupados. Eles sabiam que isso não iria acontecer, porque no dia que foi publicado esse decreto, estava com fila, tinham pessoas morrendo sem atendimento lá na capital. Eles sabiam que isso não iria acontecer, tenho certeza. E aí colocaram esse condicionante. E nessa nova portaria, que eu repito, não li por completo ainda, mas já recebi aqui no artigo 1º, o parágrafo 1º, diz o seguinte: a execução do cronograma de que trata o CAPT será iniciado em data fixada por ato da governadora, nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual 29.742 de 2020 e alterações posteriores. Ou seja, está lá o plano. Quem sabe quando vai começar? E o que nós aqui não queremos fazer é exatamente deixar as pessoas na dúvida. A prefeita pretende anunciar o plano de retomada
quando for prego batido, ponta virada, para que as pessoas possam se programar, né? Já tem um trabalho feito em torno disso. Nós esperamos que na próxima semana, nos primeiros dias, a gente consiga trazer novas informações para que as pessoas, a população, possa sim saber e se programar, o que é mais importante. Agora, Edmundo, só uma coisa aqui que eu esqueci de comentar durante o programa. Eu vi um texto falando que na Nova Zelândia, que já estava sem casos de coronavírus há algum tempo, várias semanas, ressurgiu lá. Também em outros países, na China está ressurgindo, na Alemanha ressurgiu, na França. Qual é a lição que a gente tira disso? O vírus, ele não vai embora. Então a gente não pode relaxar. Porém, a gente não pode ficar 1 ano, 6 meses com tudo fechado. O que é que nós vamos ter que fazer? Aprender a conviver com o vírus. Uso de máscara, distanciamento social, o álcool em gel e lavar as mãos com sabão sempre. Esses hábitos nós vamos ter que adquirir, nós vamos ter que criar, que deixá-los em nossas vidas, até a vacina ou um remédio que seja eficaz no combate ao coronavírus. Por quê? Ao longo da existência da humanidade, já teve alguns momentos que doenças que hoje têm vacina, que a gente nem lembra que existem, doenças que matavam hoje não faz cosca num grilo. Por quê? Porque a ciência, a humanidade desenvolveu os remédios. Então, até o coronavírus, a gente ter o remédio que trate com eficiência, ou então a vacina, a gente não vai poder relaxar. O comércio vai ser reaberto, mas as pessoas precisarão ter a consciência e o cuidado, porque até ter o medicamento ou a vacina, a gente simplesmente não pode relaxar, correndo o risco de termos problemas sérios ou de passarmos problemas sérios para as pessoas que nós amamos. Muito pertinente seu comentário, já tivemos oportunidade de falar sobre isso. O vírus não vai embora mesmo, não. Agora, a gente é que tem que tomar os cuidados devidos e necessários, vamos ter que conviver. Como a gente convive todo dia, tomar café, almoçar e jantar, vai ter que todo dia lavar as mãos, usar máscara, álcool em gel e tudo mais. Tem uma informação do Ministério da Saúde que diz o seguinte: o Ministério da Saúde já trabalha com sinais de uma possível estabilização nas curvas de casos e mortes por Covid. Calma, a gente está falando isso aqui, é uma informação do Ministério da Saúde, mas não podemos dizer que todo mundo já vai correr para o meio da rua, opa, acabou, não acaba, como a gente acabou de falar. É que essas curvas são gráficos que estão presentes, né? Subiu, estabilizou lá em cima, desceu. Se trabalha com essa hipótese, o Ministério da Saúde está falando, através da vigilância sanitária, que o Brasil pode estar entrando nesta fase. Pode, mas a Organização Mundial de Saúde discorda. É complicado, né, Laís Neto? E essa questão você estava falando aí das pessoas saírem em manada para a rua, foi o que aconteceu na Europa. Né? Os países da Europa que tiveram, olha, Itália, Espanha, França, que tiveram problemas terríveis. Quando abriram as coisas, meu amigo, o povo saiu louco para o meio da rua. Agora, lá eles passaram 50 dias em lockdown, trancados. Aqui não. Aqui ninguém foi proibido de sair de casa. Então, se a pessoa não aguenta mais ficar em casa, se quisesse dar uma volta na cidade andando de carro, de moto, não estava proibida de fazer isso. Né? Então, talvez não tenha essa sangria desatada das pessoas indo para o meio da rua, e eu espero que isso não aconteça, porque o vírus está por aí. Então, a gente precisa se cuidar. Na Europa, eu vi as pessoas, tem vários lugares que não é obrigatório o uso de máscara, as pessoas estão se confraternizando, na margem dos rios, em cafés, restaurantes. Tomara que não haja o repique dos nossos casos, né? Edmundo, eu não sei se vocês falaram... não, ontem não, porque ele não tinha saído ainda.
O ministro da Educação, Weintraub, se afastou, né? O argumento dele é porque ele recebeu o convite para trabalhar num banco internacional. Na verdade, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro como prêmio de consolação para ser o representante do Brasil no Banco Mundial. O salário é bem maior do que o salário de ministro. Isso aí é um fato. Agora, por quê? Porque ele é economista, né? Mas por que a diretoria do Banco do Brasil, Banco Central, por que essa vontade de ir para fora do Brasil? Né? Muita gente fala na possibilidade de ele receber um mandado de prisão por conta das agressões, das fake news, dos atos antidemocráticos que o ministro participou em Brasília. Inclusive, ele foi multado em R$2.000 porque foi para um evento, uma manifestação, sem usar a máscara. Né? O fato é que ele vai trabalhar no Banco Mundial, onde nomes de notáveis já passaram, né? Como também no próprio Ministério da Educação, pessoas que se destacaram na história do Brasil também passaram. O Paulo Xavier, do Santa Delmira, está fazendo uma cobrança aqui para nós dois. Rapaz, estou sentindo falta de César porque vocês praticamente, o que vocês hoje não falaram é eleição. Paulo, é o seguinte, a eleição depende da pandemia diminuir de ritmo. Se vamos ter eleição esse ano, nem os ministros sabem. Não tem nenhuma informação nova. Tem aí a possibilidade da eleição vir a ser em novembro, em dezembro, mas você acredita? Eu assumo o compromisso com o Paulo de ler e de pesquisar no final de semana e trazer na segunda-feira novidades sobre isso. Porque esta semana houve reuniões no Congresso para debater essa possibilidade de adiamento das eleições. Eu já deixei claro a minha opinião. E reconhecendo que quem não está no poder, quem não está ocupando um cargo, vai achar muito ruim. E quem está no poder vai achar maravilhoso. Isso é um fato. Mas se as eleições de prefeitos e vereadores fossem adiadas para 2022, nós teríamos vários pontos positivos. Quem quiser apontar pontos negativos, pode mandar que a gente também divulga. Mas vamos lá. A cada eleição, o TSE gasta perto de 1 bilhão para a realização das eleições, com urnas eletrônicas, pagamento de pessoal, alimentação, forças armadas, forças policiais na rua, o sistema das urnas eletrônicas e tal. Se a gente tivesse uma eleição geral a cada 4 anos, a gente teria uma economia de quase 1 bilhão. A gente tem também os 2 bilhões do fundo eleitoral, que os partidos vão receber. Tem partido que não tem nenhum representante, que não tem ninguém eleito, e ainda assim vai receber alguns milhões de reais. Então, hoje, ser dono de partido no Brasil é um grande negócio. Mesmo sem voto, você recebe uma bolada de dinheiro. Então, você não teria 2 fundos eleitorais, você teria um para a eleição. É muita gente? Divida para muita gente. Enfim, e aí você também teria uma economia dos gastos de campanha, porque aí você poderia, um vereador já junta com um deputado estadual, um deputado federal, faz a campanha aqui junto com o prefeito, com o carro de som divide, enfim, você economizaria. Eu vejo com muito bons olhos se nós tivéssemos a possibilidade de transferir para 2022. Só que a turma que está lá em Brasília, nos gabinetes, no poder hoje, eles não falam nessa possibilidade. Né? Então, o que a gente imagina é que vai ser adiado para novembro, dezembro. Primeiro falou-se em dezembro, aí a Justiça Eleitoral veio, não, mas tem os prazos para recorrer, para diplomação, para julgar contas e tal. Então, realmente, hoje a gente não tem como dizer quando será a eleição, mas eu prometo aí, assumo um compromisso com o Paulo, de ler no final de semana tudo que tiver ao meu alcance, para na segunda a gente trazer todas as informações atualizadas sobre isso. Assim como nós todos estamos dependentes das curvas, as que sobem e as que descem, né? A eleição também. Mas aí, né? Mais da que desce, né? Mas a gente, vez por outra, recebe umas estocadas aqui, umas estilingadas. Agora a de Toninho Pitel, que agora recente tem se identificado, gostando muito do programa, ele diz assim... O que é que ele diz aqui? O programa Mostrador Político merece um tempo maior, umas 2 horas, por exemplo.
Não faça isso com a gente, não. Eu tô morrendo de fome. Pelo amor de Deus, né? Finalzinho aí. Estamos chegando no final, Laírio Neto. Inclusive, final de semana fez em uma casa. pergunta sobre a Uzibraz. Eu acho que eu até já respondi quando o outro companheiro falou, não é? E também ele mandou uma pergunta para César. E César não participou do programa hoje, a gente transfere para segunda-feira, né? Ok. Vamos fechar? Tá bom. Flamengo ganhou ontem, Flamengo, 3-0. Pois é, Gabriel Silva já mandou aqui a mensagem no WhatsApp. Vocês não vão falar, não? O Flamengo ganhou 3-0, rapaz. Aí os vascaínos já estão dizendo que meteram a mão no banco. Enfim, eu quero agradecer a todos aí pela audiência, pelas participações. Espero que todos fiquem bem, curtam o fim de semana com sossego, aproveitem para ler um livro, para ver um filme bacana. Fique em casa, vamos passar mais um tempinho aí com essas precauções todas. Bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Em casa, bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.